que aumenta esse incômodo? Tem algum movimento? É alguma posição que piora isso? Então, isso que a gente tem que analisar também, né? Por quê? Porque é essa posição que ele sente mais dor, que piora, que aumenta o incômodo, é uma posição que a gente tem que analisar se ela é funcional, se ela é importante para o dia a dia da pessoa, porque às vezes ele fala assim, ó, essa posição dói pra caramba, e ele tá todo torto. Aí você fica pensando assim, mas será que essa posição é importante para ele no dia a dia? Ele vai precisar ficar nessa posição, né, para realizar as atividades dele? Não, a gente não precisa ficar torto, né, no nosso dia a dia. Isso não tem nada a ver, não é funcional. Então, eu não vou me preocupar muito com isso. Aí você tem que perguntar, mas que movimento, que momento você realiza esse movimento? Será que é o trabalho dele? Ou será que é uma atividade física dele, ou uma atividade esportiva dele, ou algum hábito dele, ou alguma coisa que ele faz em casa que sempre acaba tendo que fazer isso? Irrigar uma planta, sei lá. Ou falar assim, ó, tem que mudar a planta de lugar. Aí você já até saca esse tipo de situação que você consegue orientar melhor ali o seu cliente. Que é importante isso, né? Mas, de modo geral, eu falo assim, ó, não, piora quando eu faço esse movimento de flexão, de dobrar, né, o corpo. Ah, tá. Flexão, aí irradia. Então, a hérnia tá para trás, né, irradiando, comprimindo as raízes nervosas, vai até a perna, vai até a perna. Então, lateral, póstero lateral, beleza, né? Então a gente vai ter. E o que você, né? E aí ele já volta e a gente tem que fazer o quê? Esse movimento no final da sessão e verificar se ele melhora esse movimento. Se a gente consegue dar um pouco mais de mobilidade depois que a gente realiza a sessão. Então, isso é muito importante. A gente conseguir comparar antes e depois. Porque quando ele percebe também, além daquela pergunta anterior que a gente falou, de 0 a 10, que ele mensura, que eu vou lá e falo, ó, 50%. Na prática, quando você tem o movimento, e aí o ombro é muito característico, né? Você, ó, não consigo levantar até aqui, não consigo levantar até aqui. E agora vai até lá em cima. Né? Então, isso é muito marcante ali para o cliente, ele percebe, ele enxerga na hora, né? O torcicolo, não conseguia virar para lá, e agora eu vou até o final, vou até o outro lado, né? Mexo bem o pescoço. Então, os movimentos que ele consegue desenvolver realmente fazem toda a diferença nesse aspecto. É isso, tá? Que a gente precisa desenvolver para quê? Para que ele tenha essa percepção e a gente consiga fazer com que ele realmente tenha esse resultado final, que é o objetivo dele, levantar o braço, fazer o movimento que estava incomodando ele.